Senhor presidente, senhores vereadores, eu recentemente, para ser mais exato, alguns dias atrás, eu recebi algumas pessoas que faziam parte ou fazem parte da Associação dos Amigos do Bosque dos Jequitibás, bastante preocupados naquela ocasião em relação ao nosso bosque, uma vez que saiu uma matéria no jornal Correio, no mês de julho, se não me engano, dizendo que a prefeitura iria fazer algumas mudanças ou uma revitalização no Bosque dos Jequitibás, e as pessoas que têm algum tipo de atividade ali naquela praça de alimentação seriam removidas de lá. E, segundo a informação, a reportagem do jornal, elas seriam deslocadas para o atual estacionamento, né? Se é que aquilo a gente pode considerar um estacionamento. Então, a praça de alimentação sairia de dentro do bosque e iria para o atual estacionamento. Bom, pelo menos foi isso que aquela reportagem abordou. A associação ficou assim assustada por ter recebido a informação via jornal, quer dizer, com uma associação participante, que apresenta ideias, que está sempre aberta ao diálogo com a prefeitura. Nós temos provas disso, aqui mesmo nessa casa, muitas vezes recebemos essa associação preocupada em melhorar, basicamente, um dos únicos, né, espaços conhecido da cidade, né? Todo mundo conhece o Bosque do Jequitibás, né? Todo mundo conhece, está no nosso imaginário, na nossa formação aqui. E eles ficaram, então, bastante desconfortável a posição deles, com uma associação bastante participante, ativa, ser informada disso via imprensa. Mas, como se trata de uma associação que realmente quer ser parceira da administração, independentemente de que partido esteja no poder, né? Mas que pensa a cidade, que quer ajudar. Então, um dos membros da associação me procurou e pediu que eu fizesse algumas perguntas para o Executivo Municipal. Obviamente, aquelas pessoas que têm alguma atividade na praça de alimentação ficaram preocupadas, né, obviamente, com essa deslocação. Bom, então eu apresentei um requerimento solicitando informação a respeito dessa revitalização do Bosque dos Jequitibás, com apenas 4 perguntas sugestionadas pela própria associação. Primeiro, a prefeitura já tem o projeto elaborado? Caso positivo, que fornecesse cópia desse projeto para que a associação pudesse também apreciá-lo. Segundo, no projeto da previsão da retirada dos permissionários da área interna do bosque, então, eles queriam saber como seria esse projeto, como seria isso, essa remoção desse pessoal. Se positivo, então, qual seria o espaço? Realmente, será que é esse o atual estacionamento? Eles iriam para lá? Em outras palavras, você está visitando o bosque, você fica com sede, você tem que sair do bosque para ir lá na praça de alimentação, para ir voltar? Não sei, é uma questão que eles levantaram. Terceiro, caso os permissionários sejam removidos da área interna, os frequentadores, então, teriam... como é que faz? Sai, aí entra, quer dizer... ou vai ter algum tipo de vendedor móvel, né, que vai poder entrar para vender? Como seria esse tipo de situação? E, finalmente, alguma das reivindicações anexa pelo próprio Associação de Amigos dos Bosques será contemplada, porque eles apresentaram também algumas reivindicações que são antigas nesse processo de revitalização do bosque. Então, foram essas perguntas. Isso foi protocolizado no dia 11 de agosto de 2014, e, então, chegou a resposta. Bom, a resposta que chegou em minhas mãos no dia 28, agora, do final do mês que passou, é uma resposta bem curtinha, bem pequenininha.
diz assim: informamos que já iniciamos estudos de revitalização e modernização do Bosque dos Jequitibás, atendendo à demanda do senhor prefeito, bem como do secretário municipal de Serviços Públicos. Bom, então, deu a entender que o prefeito pediu para ser feita uma revitalização. Bom, até aí, ok. Tal estudo visa a modernização, readequação e, principalmente, manutenção e preservação dessa área tombada. Muito bem, tá bom. Não deixando de considerar também o uso e a visitação pública deste que é um dos principais pontos turísticos de nossa cidade. Então, observem os senhores vereadores, até o presente momento, são, na verdade, 4 parágrafos. 2 parágrafos estão falando de que o responsável é o prefeito e que a área é muito importante. Professor, na hora que o senhor tiver um tempinho, o senhor me dá uma parte? Sim. Informamos também que, para tanto, estão sendo levadas em consideração as várias diretrizes de órgãos como o Departamento da Fauna, de Secretaria Estadual, do Meio Ambiente, do IBAMA, e assim solicitações a nós encaminhadas pela associação dessa citada. Então, está dizendo que, e é verdade, precisa mesmo, obviamente que se trata de uma região preservada. Os estudos estão em andamento e várias propostas estão sendo compiladas para o projeto de implantação que terá uma identificação urbanística com as demais áreas de parque desse porte, cujo enfoque principal é a preservação desta importante área de mata urbana. Eu realmente não me senti contemplado nas minhas perguntas, que foi sugestionada pela associação. Bom, primeiro, então, poderia dizer, não está pronto o projeto, então não tem como apresentar uma planta. Isso a gente entende perfeitamente, ninguém é obrigado a ter tudo pronto, né? Eu imagino que deve realmente se fazer um estudo, porque essas coisas são sérias, é uma área tombada, é uma área de proteção, não é qualquer área, né? E, como eu disse, trata-se de algo que está no nosso imaginário, que é um bosque do Jequitibás. Bom, então, era mais fácil dizer, não tem o projeto ainda, estamos em estudo, e pronto, já teria resolvido a primeira pergunta. Bom, a outra pergunta que a gente fez sobre essa questão dos permissionários. Por que a pergunta? Porque saiu na notícia dos jornais a informação de que eles seriam retirados da parte interna do bosque e colocados no estacionamento. Então, se foi dito isso em entrevista, jornal publicamente, então poderia informar. Se foi dito, então existe algum projeto nesse sentido? Se não existe, para trazer pelo menos uma certa segurança para quem está na parte interna na praça da alimentação, que cai no mesmo problema do desemprego lá, que o vereador acabou, obviamente, com uma dimensão maior, né, porque ali tem menos pessoas, mas são tão pessoas quanto as outras, né? Pois não, nobre vereadores. Um minuto para cada um. Tá bom, rápido. Eu só queria, aproveitando a sua sugestão aí, eu recebi uma resposta aqui lá do Executivo, né, com relação ao Parque Ecológico Monsenhor José Salim, que o Estado ele fez a concessão para o município por 99 anos, né, de 45 alqueires, que é lá na fazenda, lá perto da Hípica. E, aproveitando a sua sugestão aí, eu acho que esse pessoal, se fosse o caso, né, numa remodelação, poderia também mandar para lá se a gente transferisse os animais. Era uma sugestão minha. E eu queria colocar aí, que o senhor está de parabéns pelas colocações aí, que a gente precisava com uma situação até melhor, da gente poder levar esses animais para um outro local. Acho que isso seria importante. Mais amplo, maior. Maiores condições. E até para as pessoas poderem trabalhar. Melhor o meio ambiente deles. Isso. Né? Até para essas pessoas trabalhar seria importante. Então, nós temos elementos aqui. Então, eu queria dizer para o senhor que isso aí. Obrigado. Interessante a sua consideração. Pois não, nobre vereador. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um questionamento justamente na linha do vereador Paulo Galtério, e que pese a abordagem aí dos permissionários, que eu também acho pertinente, né, para saber se o mais adequado é o que está sendo proposto, que eles saiam da área interna. Eu acho que é uma questão, no mínimo, discutível e tem que ser analisada com mais carinho. Mas, particularmente, eu também tenho questionado a Secretaria de Serviços Públicos no que tange a questão dos animais, e principalmente os animais de grande porte, os grandes felinos, que necessitam de uma área mais adequada para a sua permanência. E lá está caracterizado que é inadequado. A solução pode até ser essa apontada, mas alguma solução melhor tem que ser buscada, já que se pretende reformular
o Bosque de Jequitibás, então eu gostaria que isso também fosse uma preocupação dessa casa. Obrigado pela parte. Muito boa a colocação, eu acho que enriquece o debate e seria interessante, sim, nobres vereadores, nós convidarmos os responsáveis pela ampliação desse projeto para que venha conversar, compartilhar, quem sabe nós também possamos contribuir, né, para a melhoria de um patrimônio que é da nossa cidade. Acho que todo mundo quer o melhor e é por isso que a gente traz o fomento desse debate sobre o Bosque de Jequitibás. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.